Mais uma aula. Dessa vez nós estamos iniciando aqui o conteúdo de estatística. A aula de hoje ela é bastante conceitual, porque eu acho assim, importante que vocês aprendam primeiro os conceitos para depois nós partirmos para a parte mais de fazer continhas e resolver problemas. Então, hoje nós vamos tratar mais dos conceitos sobre essa área da matemática. Vamos lá, como eu já disse, o tema da aula de hoje é estatística. Bom, primeiro vamos definir o que é estatística, né? Então, estatística é a área da matemática que coleta, analisa e interpreta dados numéricos para o estudo de fenômenos naturais, econômicos e sociais. A estatística, ela é uma ciência muito presente dentro do nosso dia a dia. Nós usamos ela muito mais do que a gente espera, do que a gente consegue, às vezes, observar. E a estatística ela é muito importante dentro da matemática porque ela faz uma união da matemática com diversas outras ciências, como a econômica, a social e até de fenômenos da natureza, a gente utiliza também a estatística, a matemática. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a estatística está na nossa vida, né? Por exemplo, índices como o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o Produto Interno Bruto, as taxas de natalidade, de mortalidade, de violência, etc. Todo tipo de taxa é tudo uma parte do estudo estatístico mesmo. Tudo quem faz esse tipo de análise, quem faz esse tipo de cálculo são os estatísticos. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estatística, né? Ele é o responsável pela maior parte desses estudos, né, e tal, da cidade demográfica, enfim, etc. E um exemplo bem atual que a gente está tendo agora são os infectados pelo coronavírus. Então, todos esses estudos que vocês verem sobre o coronavírus, gráficos, tabelas, a respeito desses números, desses dados, tudo quem organiza, quem coleta esses dados, quem faz a análise desses dados, são todas pessoas da área de estatística, dessa área, né, da matemática. Bom, a estatística, ela se divide em duas partes, vamos dizer assim, dois tipos, né? A estatística descritiva e a inferencial. A descritiva é responsável por recolher, organizar, classificar e apresentar dados. Então, é isso que ela faz. Ela vai pegar uma determinada população, uma determinada variável, né, uma característica, ela vai estudar essa característica, vai coletar dados a respeito disso, vai organizar esses dados, classificar e apresentar esses dados para a população. Um exemplo disso, como eu estava falando, né, são as taxas de mortalidade, de natalidade, que tudo eles coletam esses dados e apresentam de uma forma que a gente consiga, né, entender. Então, coloquei aqui as etapas que passa nessa parte. Coleta de dados, crítica dos dados, essa parte é muito importante. Então, além deles coletarem esses dados, eles vão analisar de uma forma assim, a pensar o que esses dados têm a dizer para nós, o que eles significam. Então, eles fazem essa parte de crítica, de análise desses dados e depois apresentam esses dados para a população em forma de tabelas, em forma de gráficos, enfim, da maneira que for mais propício, né, para o tipo de estudo. Depende muito do tipo de estudo que é feito. A estatística inferencial, ela propõe processos para estimar informações sobre uma população a partir dos resultados de uma amostra. Então, a estatística inferencial, o que ela vai ter de diferente da descritiva? A descritiva, ela vai coletar dados de coisas que já aconteceram e vai apresentar. A inferencial, ela vai fazer uma inferência, ou seja, ela vai fazer uma estimativa. Ela vai dizer, então, baseado nisso, então daqui a um tempo vai estar assim. Ela faz esse tipo de previsão, vamos dizer assim. Por exemplo, o que está acontecendo agora, né, um exemplo bem atual, bem contemporâneo mesmo que a gente tem, é dessa questão dos infectados pelo coronavírus, que a gente vê vários estudos afirmando, né, que daqui a um mês, daqui a 2 meses vai estar de tal forma, daqui a quanto tempo que tem uma previsão para que isso acabe, e etc. Tudo isso é feito por pessoas da estatística também. Tudo é baseado em estudos, em modelos matemáticos, né, para fazer essa previsão. Não é uma coisa assim que a gente tira da cabeça, é todo um estudo mesmo que tem por trás dessas inferências feitas pela estatística, né? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque é um conhecimento bastante específico, mas só para vocês saberem mesmo que existe. Então, a estatística inferencial, ela analisa os dados coletados e ela toma uma decisão. Ela faz uma inferência, ela faz uma
uma estimativa do que vai acontecer, então, nos próximos meses, nos próximos anos, enfim, que é como a gente está vendo que acontece aí com este vírus que está nos afetando atualmente. Bom, uma pesquisa estatística ela tem alguns termos que ela precisa ter para acontecer, e aí eu trouxe também o conceito desses termos para a gente ter uma ideia do que população. População é um conjunto completo de todos os elementos a serem estudados, desde que tenham uma característica em comum. Então, por exemplo, se eu, numa pesquisa eleitoral, por exemplo, que é uma coisa bem comum da gente ver também passando nos jornais, etc. É uma pesquisa estatística, uma pesquisa eleitoral é uma pesquisa estatística. E se a gente vai analisar, por exemplo, a porcentagem, né, tipo assim, de chance de vitória que tem determinados candidatos no estado de São Paulo. Então, a sua população de estudo vão ser os moradores do estado de São Paulo, né? Os eleitores do estado de São Paulo. Então, essa população, ela tem características em comum. Primeiro, que todos são do estado de São Paulo, né? Segundo, que todos são eleitores. Então, essa população que você vai estudar. Nesse mesmo caso, vamos manter aí o foco nessa pesquisa eleitoral que eu simulei aqui. A amostra. A amostra é um subconjunto de elementos extraídos de uma população. Então, se eu vou fazer uma pesquisa eleitoral no estado de São Paulo, eu não tenho condições de entrevistar, de perguntar para todas as pessoas do estado de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma amostra dessa população, uma parte dessa população. E para tirar essa amostra, eu vou precisar da amostragem, que é uma técnica utilizada para recolher amostras que garantem o acaso na escolha, de modo a garantir à amostra o caráter de representatividade. Então, se eu vou pegar só uma parte dessa população do estado de São Paulo, eu não posso pegar essa população toda de uma cidade só, por exemplo, porque daí eu não teria representatividade. Então, tipo, naquela cidade, aquele determinado candidato ia ganhar. O candidato A ia ganhar, mas de repente em outra cidade seria o candidato B. Então, eu tenho que essa técnica de amostragem é para garantir que seja totalmente aleatória essas pessoas que eu vou pegar. Eu não posso pegar um grupo de pessoas que vai ter um resultado já esperado ou que vai mudar, né, o resultado dessa pesquisa. Então, seria isso. A amostragem é uma técnica para que essa amostra que eu vou recolher dessa população, ela seja totalmente aleatória e ela não interfira no resultado da minha pesquisa. Continuando aqui os termos, nós temos também as variáveis, que é a característica que vai ser observada, medida ou contada nos elementos da população ou da amostra, que pode variar, ou seja, cada membro da população pode assumir um valor diferente. Então, por exemplo, na pesquisa eleitoral, a variável são os candidatos, né? Que cada pessoa pode escolher um candidato diferente. E também vai ter, né, vários outros tipos de variável. Por exemplo, na pesquisa, numa outra pesquisa, de repente eu vou fazer uma pesquisa sobre a idade das pessoas que mais morrem por Covid-19. Então, a idade seria a minha variável, né? Que é aquilo que vai mudar de pessoa para pessoa, né? De indivíduo para indivíduo. As variáveis, elas se classificam em qualitativa e quantitativa. E cada uma dessas se classificam em mais duas formas. Bom, primeiro vamos, né, dividir ali pelos grupos maiores. A variável qualitativa é a variável que não pode ser medida, não pode ser descrita por números, para a gente entender melhor. Então, o que é uma variável qualitativa? Por exemplo, na pesquisa eleitoral, que eu não posso descrever esses candidatos como números, eles são pessoas, né? É outro tipo de variável, não é um número. E eu não posso medir isso com números ou com uma medida assim mais numérica mesmo. Não posso transformar esses dados em números. E a variável quantitativa, que é aquela que pode ser medida, ou seja, que eu vou escrever em forma de número. A variável qualitativa, né, que é a que não pode ser medida, ela se divide em nominal e ordinal. Nominal é quando não existe uma ordem. E ordinal, ela segue uma ordem, uma hierarquia. Então, por exemplo, uma variável ordinal seria, por exemplo, a série. Se eu vou fazer uma pesquisa que a minha variável é a série, o grau de estudo, né, o grau de escolaridade, para melhor dizer. Então, o grau de escolaridade, ele vai de fundamental, médio, superior.
pós-graduado, etc, né? Então, ele segue ali uma ordem, ele vai de um menor para um maior, entendeu? Um grau de escolaridade menor para um grau de escolaridade maior. Então, ele segue ali uma ordem. Então, essa variável ela é qualitativa ordinal, porque ela segue essa ordem. Também, se fosse séries do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, então isso também seria uma ordem, né? Então, elas estão em uma ordem. Então, elas vão seguir sempre uma ordem ou hierarquia. Classes sociais também, se a minha pesquisa envolver classes sociais, vai de classe média, classe baixa, classe alta, enfim, segue ali uma ordem, uma hierarquia. E a nominal é quando não existe essa ordem, né? Por exemplo, sexo, que vai feminino, masculino e tal. Então, não existe essa ordem. A variável quantitativa, que é aquela que pode ser medida, ela se divide em discreta e contínua. A discreta, ela é fruto de uma contagem. Uma contagem, ela é sempre feita em números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso é uma contagem. E a contagem, ela sempre vai ser em números inteiros. Então, essa característica, ela difere muito da contínua por ser sempre números inteiros. Então, por exemplo, a idade, a gente conta, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, e entre outras coisas. Número de irmãos, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma pesquisa que vamos analisar aqui qual é o número de irmãos que cada pessoa desse curso tem. Cada aluno, né, do curso de pré-ENEM da UNIR tem. Então, o número de irmãos de vocês eu posso contar. Então, eu posso contar. É 1 irmão, é 2 irmãos, é 3 irmãos, é 5, é 7, é 8, enfim. Eu posso contar. Agora, a variável quantitativa contínua, ela é escrita geralmente em forma decimal, porque ela não é fruto de uma contagem. Então, ela é sempre uma grandeza escalar. Ou seja, ela é uma medida, é um peso, é uma altura, por exemplo, são grandezas escalares que a gente pode, que geralmente são medidas, peso, números que geralmente são escritos em formas decimais. Indivíduo ou objeto. Cada elemento que pertence à amostra é um indivíduo ou um objeto. Então, dentro da minha amostra, lá daquela população de São Paulo, eu tirei uma amostra. Cada pessoa que participa dessa amostra é o meu indivíduo, mas nem sempre essa pesquisa vai ser feita com pessoas, então pode ser com objetos também. Então, sempre é um indivíduo ou um objeto. Valores ou realizações são os elementos do conjunto variável, ou seja, se a minha variável na pesquisa eleitoral é o candidato, dentro desse conjunto candidato, eu vou ter vários candidatos. Eu vou ter o candidato A, B, C e D. Então, esse A é um valor, esse B é outro valor, esse C é outro valor, o D é outro valor. Então, cada candidato é um valor. Isso dentro da pesquisa eleitoral, né? Que eu estou dando exemplo. Mas, assim, cada variável, cada opção de escolha, vamos dizer assim, que a população, a amostra tiver, vai ser um valor, uma realização. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa para saber a idade, a média de idade dos alunos do cursinho do pré-ENEM da UNIR. Então, aí vocês iam falar 18, 13, 22. Então, cada idade dessa seria um valor, uma realização da minha pesquisa. Aí eu trouxe alguns exemplos, só para a gente conseguir aplicar isso mesmo, para fixar, né, melhor. Mas, assim, todos a respeito apenas dos conceitos mesmo. Então, vamos lá. Numa pesquisa feita num bairro com 300 pessoas, chegou-se à conclusão que 70% dessas pessoas, ou seja, 210 pessoas, utilizam o aplicativo Uber. Qual é a população estudada e a amostra escolhida para a pesquisa? Então, aqui vamos prestar bastante atenção no que o problema quer dizer para a gente. Numa pesquisa feita num bairro com 300 pessoas, então, qual que é a população estudada? A população estudada são as pessoas desse bairro. Mas das pessoas desse bairro, ele escolheu 300 pessoas para fazer essa pesquisa. Então, a amostra vão ser 300 pessoas e a população são todas as pessoas do bairro, que ele não tinha condição de se perguntar para todos. Então, se ele escolheu 300 pessoas para poder fazer essa pesquisa. Então, essas pessoas que foram selecionadas são a amostra. Como aqui, população, pessoas que moram no bairro, amostra, as 300 pessoas escolhidas para a pesquisa. Com o objetivo de fazer exemplo 2, né? Já fui começando aqui. Com o objetivo de fazer um estudo sobre o número de irmãos dos alunos de uma escola, foi feita uma pesquisa em que responderam 60 alunos.
qual é a variável no estudo e o tipo da variável, respectivamente. Então, aqui nessa escola, né, foi feita essa pesquisa para saber o número de irmãos dos alunos. O número de irmãos. Primeiro a gente vai ver se ele é qualitativo ou se ele é quantitativo. Então, assim, ele pode ser descrito por números. O número de irmãos, ele vai ser um dado que eu vou escrever ali em números. Sim ou não. Se sim, então é uma variável quantitativa. Se não, é uma variável qualitativa. Como a resposta aqui no caso é sim, né? Sim, eu vou descrever esse dado de número de irmãos em formato numérico, então vai ser uma variável quantitativa. Aí a segunda pergunta que a gente tem que se fazer, quando é uma variável quantitativa, né? Eu posso fazer uma contagem do número de irmãos ou eu preciso de uma grandeza, de 1 quilômetro, peso, metro, centímetro, qualquer uma dessas grandezas para descrever esse dado. Se eu não preciso, então não é uma variável contínua. Se eu posso fazer através de uma contagem, então é uma variável discreta. Nesse caso, a variável, então, seria o número de irmãos, né? Que é dentro dessa pesquisa, o que vai mudar aqui? Qual é a característica que eu vou analisar desses alunos? O número de irmãos. E o tipo da variável é quantitativa discreta. Aqui no exemplo 3, ele vai pedir para classificar, né? Então, em um questionário para um concurso público, recolheram-se dados referentes às seguintes variáveis. Classifique-as. Então, nós vamos classificar em qualitativa ou quantitativa, nominal ou ordinal, discreta ou contínua. Então, vamos lá. Primeira variável que nós temos aqui é a idade. A idade, eu vou descrever isso em números ou não? Então, como é descrita em números, então é uma variável quantitativa, né, que é aquela que vai ser descrita em dados numéricos. Quantidade, né, o próprio nome já sugere. Aí, essa idade, ela é fruto de uma contagem ou ela é fruto de uma grandeza? Então, como aqui a idade a gente pode contar, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Enfim, é uma contagem. Eu posso contar os anos que essa pessoa, né, tem. Então, como é uma contagem, ela vai ser uma variável quantitativa, vai ser uma variável quantitativa e discreta. Outro dado que tem aqui é o sexo. O sexo, eu vou definir isso com números ou não? Bom, nesse caso não, né? Porque o sexo é feminino ou masculino. Então, como não vou descrever isso aqui com números, ela vai ser uma variável qualitativa. Sendo uma variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Aí a segunda pergunta que eu tenho que fazer é, isso tem uma ordem ou uma hierarquia? O sexo segue uma ordem ou hierarquia? Não. Então, como não segue, então ela vai ser uma variável qualitativa nominal. Curso. O curso, eu vou descrever isso com números. Então, o curso, por exemplo, o curso que eu faço é matemática. O curso pode ser direito, pode ser engenharia, pode ser medicina, pode ser estatística, enfim. Tem vários tipos de curso e eu não posso descrever isso por números. Então, vai ser uma variável qualitativa. Como não tem também uma ordem ou hierarquia, essa variável também vai ser uma qualitativa nominal. Ano de ingresso. O ano de ingresso seria, né, o ano que a pessoa ingressou nesse curso que ela está fazendo, né? Nesse caso do questionário aqui, que é para um concurso público. Então, o ano de ingresso, os anos, eles vão ser descritos com números? Sim. Como sim, então é uma variável quantitativa, a gente já sabe disso. Os anos, eles são frutos de contagens ou eles precisam de uma grandeza? Não precisam de uma grandeza, então eles são frutos de uma contagem. Se eles são frutos de uma contagem, então eles são variáveis quantitativas e discretas. O peso. O peso, ele vai ser descrito por números? Sim, ele vai ser descrito por números. Então, é uma variável quantitativa. Mas essa variável, ela vai precisar de uma grandeza? Sim, ela vai precisar, porque o peso a gente mede com quilos, com gramas, com toneladas, etc. Então, nesse caso aqui, que é o peso de uma pessoa, né, a gente sabe que vai ser quilos e gramas que vão ser utilizados. Como ele precisa de uma grandeza, então ele vai ser uma variável quantitativa
contínua. E provavelmente esse peso também vai ser descrito por um número decimal, né? Porque a gente nunca. É muito raro, né? A gente ter um peso assim, tipo 60 quilos ou 70 quilos. Geralmente é 60 quilos e 500 gramas. Então vai ter números assim, decimais, né? Então, como são números decimais e precisam de uma grandeza, é uma variável quantitativa contínua. O grau de escolaridade. O grau de escolaridade, ele pode ser, né, fundamental, médio, superior, pós-graduado, etc. Então, o grau de escolaridade, eu vou poder descrever isso com números? Nesse caso, não. Então, como eu não vou poder descrever com números, a gente já sabe que vai ser uma variável qualitativa. O grau de escolaridade, ele segue uma ordem? Sim, nesse caso ele segue uma ordem com certeza, porque ele vai sair do fundamental para o médio, para o ensino superior, etc. Então ele tem ali um grau, né, uma hierarquia, uma ordem mesmo. Então, se ele tem uma ordem, ele vai ser uma variável qualitativa ordinal. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Boa sorte na resolução dos exercícios. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima.